Nessa última semana está sendo debatido um dos projetos de leis mais importantes da história do mercado de criptomoedas lá nos Estados Unidos, que é o Clarity Act. Neste vídeo a gente vai abordar sobre o que é esse projeto, por que ele é tão importante para a indústria de criptomoedas e alguns dos desafios que ele tem enfrentado para ser aprovado lá nos Estados Unidos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer entender a importância e o impacto que o Clarity Act pode ter sobre toda a indústria cripto, fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo que você não vai se arrepender. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar esse vídeo entendendo um pouco melhor aí o que é o Clarity Act, para você que caiu de paraquedas aqui e nunca ouviu falar sobre essa proposta de lei, e depois a gente vai falar sobre algumas discussões que estão sendo feitas essa semana lá nos Estados Unidos sobre esse projeto de lei que pode ser um dos mais importantes aí da história do mercado cripto. Então, o Clarity Act ele foi uma grande promessa aí eleitoral na campanha do presidente Donald Trump, onde ele prometeu trazer clareza regulatória para a indústria cripto, tá? Então, hoje um grande problema aí na indústria de criptomoedas é que a maior parte dos tokens, dos projetos, você não sabe como que eles deveriam ser vistos perante a lei, qual órgão que vai regulamentar a emissão daquele token, se ele está fazendo isso de forma legal, se ele está fazendo isso de forma criminosa. A regulamentação que existe hoje, ela serve, né, para ativos do passado, ações, commodities, enfim, criptomoedas é algo muito novo e que precisa sim de uma regulamentação própria para operar de forma legítima. Então essa foi uma das grandes promessas aí do presidente Donald Trump e é o que o Clarity Act pretende trazer. E como que ele pretende trazer isso, tá? Então, o primeiro ponto, separar quem regula o que no mercado cripto. A gente tem dois órgãos principais de regulamentação lá nos Estados Unidos, que são a SEC, que cuida da parte de valores imobiliários e investimento em ações. Esse é um órgão mais rigoroso, que não seria muito bom para um projeto cripto ser regulamentado pela SEC. E a gente tem a CFTC, que é o órgão que regulamenta a parte de commodities como o ouro, como o petróleo, como a prata, que é um órgão que tem uma regulamentação mais leve, o que seria melhor para um projeto cripto cair sobre os olhos da CFTC. O Bitcoin, por exemplo, já é visto hoje como uma commodity lá nos Estados Unidos, porém, muitos dos outros projetos que existem por aí ainda não existe, né, essa clareza de como que eles deveriam ser avaliados e que órgão que vai regulamentar cada um, certo? Então esse seria um primeiro ponto, separar quem que vai regulamentar o quê. Além de separar quem vai regulamentar o quê, separar como cada diferente tipo de criptoativo deve ser classificado. Então a gente tem vários tipos diferentes de criptoativos, né? A gente tem o Bitcoin, que é visto como uma reserva de valor, uma commodity. A gente tem as stablecoins, que já são uma história completamente diferente. A gente tem plataformas aí para você construir projetos criptos, como o Ethereum, a Solana, a Sui. A gente tem projetos de DeFi que são construídos sobre essas plataformas e oferecem muitas vezes aí, né, serviços financeiros, existem projetos de inteligência artificial, redes sociais, enfim, existe de tudo no espaço cripto, existem milhares de tokens e a gente precisa entender, né, como cada categoria de token deveria ser classificada e vista perante a lei. Então essa é a ideia do Clarity Act, trazer essa clareza, claro, aí vão ter várias nuances em vários setores. Vai ter uma parte da lei falando sobre stablecoins, vai ter uma parte falando de DeFi, vai ter uma parte falando de memecoin. A gente vai ter várias partes, né? Eu não vou entrar sobre tudo que está sendo discutido na lei, mas eu vou falar um pouco sobre o que tem sido discutido nessa última semana. Alguns dos problemas e grandes discussões aí sobre alguns motivos das pessoas não terem gostado do que estava escrito no Clarity Act, certo? Então, o primeiro ponto que a galera não gostou e ficou revoltada sobre como estava escrito no Clarity Act é que existia uma cláusula, né, uma parte ali escrita, que baniria o rendimento em stablecoins. Como assim baniria o rendimento em stablecoins, tá? Então, esse post aqui ele explica bem o que aconteceu. Foi uma ação meio de lobby aí por parte do setor bancário, tá? Então, 53 associações bancárias acabaram de redigir um projeto de lei de proteção de 6,6 trilhões de dólares. Eles chamam isso de Lei Clarity, ou então o Clarity Act. Como assim? Os bancos, eles pagam aos depositantes juros de 0,1%. Então, se você deixa o seu dinheiro parado no banco, você vai ganhar em torno aí de 0,1%. Agora, os emissores de stablecoins, eles detêm títulos do Tesouro Americano que rendem aí, né, ele tá botando aí 4,5% ao ano. Hoje, na verdade, a taxa de juros já está um pouco mais baixa, mas que tem esse rendimento, e muitas vezes esse rendimento ele é repassado para o usuário, para o detentor de uma stablecoin, tá? Então como que isso funciona? O cara ele pode ter
o dólar dele parado num banco nos Estados Unidos, que não vai estar rendendo praticamente nada, né? 0,1%, ou ele pode colocar em um stablecoin e depositar em uma plataforma como, por exemplo, o MB e ganhar ali, né, de 4 a 5% ao ano. Então o cara pega, compra esse dólar digital, o SDT ou o SDC, deposita em uma plataforma, como por exemplo aqui eu estou mostrando o MB, e ele consegue ganhar uma renda de 5% ao ano em cima do seu dólar. Às vezes esse rendimento vai vir de um título, às vezes vai vir de operações de DeFi, mas enfim, o que eles estavam querendo fazer é proibir esse rendimento em stablecoins, o que seria, né, uma ação aí muito covarde na minha parte dos bancos, que você estaria combatendo inovação, algo novo que veio para trazer mais benefícios para o cidadão, pois ele vai conseguir um yield melhor sobre o dinheiro deles, com legislação, proibindo que isso acontecesse para defender o sistema bancário, tá? Então o Fed de Kansas calculou aí, né, o que aconteceria caso as stablecoins pudessem oferecer essas taxas competitivas dentro da lei. Ele estimou que os bancos perderiam 25,9% dos seus depósitos, o que seria mais de 1,5 trilhão em capacidade de empréstimo desaparecida, o que poderia colapsar todo o modelo de banco comunitário, certo? Então os bancos se organizaram para empurrar essa cláusula para dentro do Clarity Act e isso gerou grande revolta, né, entre grandes players da indústria. A galera falou, cara, desse jeito não dá para passar, tem algumas outras questões que eu já vou comentar também aqui com vocês, né? Mas acabou que a votação, se o Clarity Act deveria ser aprovado ou não, foi cancelada, foi adiada. Ela estava, né, para acontecer hoje, dia 15 de janeiro, ia ser votado lá no Senado se ia ser aprovado ou não, mas grandes players da indústria falaram, cara, não, com as regras do jeito que tá, não dá, a gente tem que reescrever isso daí, a gente tem que tentar aprovar de novo, tá? Então esse pra mim foi o principal ponto de discussão, essa questão do rendimento em stablecoins, tem muita gente falando sobre isso, mas também tem algumas outras partes mais mais relacionadas à parte de DeFi e tokenização, tá? Então sobre a tokenização eles estariam proibindo de facto as ações tokenizadas, não seria uma proibição, mas o que eles iriam fazer seriam jogar, né, a tokenização desses instrumentos financeiros para se enquadrar dentro da regulamentação da SEC, a regulamentação de valores imobiliários. Lembra que a gente estava falando aqui, caso você caia dentro dos olhos da SEC como um valor imobiliário, é muito mais difícil de você operar de forma legal? Então, isso daí traria grandes problemas aí, né, para empresas de DeFi, como por exemplo a Ondo e outras do setor, para fazerem ações tokenizadas, porque você não conseguiria fazer isso dentro da lei, por causa da SEC, regulamentação pesada e tudo mais. Então isso foi outro ponto aí que incomodou grandes players da indústria, e a proibição do DeFi. O que seria a proibição do DeFi que eles estão colocando aqui, né? A lei do Clarity Act exigiria KYC, Know Your Customer, para todo usuário destes aplicativos. Então, muito da ideia das finanças descentralizadas é justamente você conseguir operar ali, né, no anonimato, sem depender de um terceiro que está cuidando do seu dinheiro, que sabe todas as suas informações, que poderia de fato aí acabar controlando as suas finanças. Então, esse é outro ponto de preocupação das pessoas da indústria, mas eu diria que o principal, galera, tem girado em torno disso daqui. Se não fosse essa questão aqui, eu acho que o Clarity Act já teria passado da forma como ele está, né? Porque realmente, cara, caso você libere isso de forma legal para qualquer um poder colocar o seu dinheiro em stablecoins, receber um yield que é muito melhor do que você tem no banco, poderia colapsar toda a indústria bancária. Então tá tendo uma grande discussão sobre isso lá nos Estados Unidos essa semana, tá? E aí vem um grande medo aí, né, de todo investidor da indústria cripto, que é o quê? Cara, o Clarity Act, ele basicamente tem que passar até novembro de 2026. Por quê? Em novembro de 2026, a gente vai ter as eleições de midterm lá nos Estados Unidos, então vai trocar boa parte da casa que foi eleita, né? Não o presidente, mas senadores, deputados, todas essas pessoas vão ser trocadas, e já está se estimando, né, quase que com certeza, que vai entrar o partido oposto que está hoje no poder. Então, quando Trump foi eleito, ele conseguiu não só ele se eleger do partido dele, mas toda a casa, todos os apoiadores também eram em sua maioria do partido dele. Então fica muito mais fácil dele aprovar esse tipo de lei. Agora, caso o Clarity Act não passe, não seja assinado até essa eleição do midterm, a gente tem essa troca de partido que estava no poder nessa parte da casa, né? Cara, aí provavelmente o Clarity Act não vai passar tão cedo, talvez só lá em 2029, porque definitivamente não é uma das prioridades do partido da oposição passar o Clarity Act, certo?
Então estamos num momento tenso na indústria, tá? O Bitcoin ele subiu bastante essa última semana, chegou a bater 97 mil dólares por conta dessas discussões, dessa notícia, a expectativa de que hoje no dia 15 a gente ia ter essa votação. O sentimento voltou a ser um sentimento positivo depois de, cara, semanas, meses aí, né, de extremo medo no Bitcoin. Porém, agora a gente está no momento de um pouco de incerteza, houve essa grande reviravolta em relação a isso no dia de ontem, tá? Então, vamos responder a última grande pergunta desse vídeo, será que é um bom momento para investir em Bitcoin e criptomoedas? Cara, Bitcoin, para mim, é sempre um bom momento para você investir, tá? Se você tem uma visão de longo prazo, você não está esperando fazer dinheiro rápido nos próximos 2, 3 meses, cara, Bitcoin é algo volátil, no longo prazo, eu acho um excelente investimento. A gente tem esse gráfico aqui que mostra que a demanda institucional nos últimos anos foi gigantesca e nesse ano já está superando o novo supply de Bitcoin. Só de Treasury Companies a gente teve mais de 25 bilhões de dólares sendo comprado nos últimos 6 meses. A gente tem aí, né, essa demanda também governamental, estados comprando, por exemplo, o estado do Texas que comprou 10 milhões de Bitcoin no final do ano passado. E para mim, a grande questão, né, da adoção em massa do Bitcoin, ela tem começado. Principalmente que a gente viu nos últimos anos, né, essa adoção mais institucional, mas do varejo também a gente vê aos poucos ela crescendo. E cara, para mim Bitcoin, longo prazo, sempre um bom investimento, certo? Fica aí a frase do Satoshi para vocês sobre Bitcoin, né? It might make sense just to get some, o inglês terrível aqui. Talvez faça sentido você comprar um pouco só para o caso dele realmente catch on, então ele realmente ser adotado, ele realmente se tornar algo gigantesco, que é o que a gente tem visto acontecer, cara. Trazemos aí diversas notícias ao longo de toda a semana para vocês aqui. Agora, sobre o resto da indústria cripto, eu teria um pouco mais de paciência, tá? Primeiro, pra gente ver se de fato o Clarity Act vai passar ou não. Caso ele passe, cara, eu acho que vai ser muito positivo, várias criptomoedas vão disparar com essa lei sendo aprovada. Agora, caso ele não passe, eu acho que a indústria pode sofrer um pouco nesses próximos meses aí, né? Então a gente tem aqui esse gráfico do CoinGecko que ele mostra quantas criptomoedas morreram no ano de 2025. E se você parar para olhar, é um número assustador. Foram mais de 11 milhões e 500 mil moedas que simplesmente morreram, evaporaram desde 2021 aí em 2025, né? Então, realmente nesse último ano teve muita porcaria que foi lançada, muito investimento em meme coin. Eu senti que dessa vez a gente teve projetos de valor, projetos que realmente estão agregando no setor, performando muito pior do que muita porcaria que tinha por aí nesses projetos extrativistas, essas meme coins, e a galera perdeu um pouco desse senso de realmente buscar o valor e tava buscando dinheiro rápido. A indústria cripto, ela é algo que eu vejo um potencial enorme para o futuro, seja para o Bitcoin ou então para o setor cripto como um todo, nessa parte de stablecoins é muito interessante, muita coisa que está sendo construída no Ethereum, na Solana, mas não dá pra gente negar que tem muita porcaria por aí também, tá? Então tenha cuidado no que você investe, para mim agora não é hora de alto risco, não é hora de altcoins, Bitcoin é um investimento excelente, se você quiser renda em dólar, como eu falei, no MB você consegue aí 5% ao ano com stablecoins, ou se você quiser algo mais conservador também, cara, tô mais em cima do muro, não tem problema, o MB também tem produtos de renda fixa digital, onde você consegue aí rendimentos melhores do que a dívida do governo que está pagando hoje, né, emprestando para empresas aí com diferentes prazos, diferentes condições, mas eu acho que é algo que vale você estudar se faz sentido para você, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando para vocês que a gente está trazendo essas atualizações toda semana para vocês aqui no canal do MB. Grande abraço, até a próxima e valeu!